Muito bem, vamos iniciar então o nosso encontro de estudos para o livro O Céu e o Inferno dessa noite. Nós estamos estudando o capítulo 6, Criminosos Arrependidos. Lá na página 290, a tradução da editora LAC. É a comunicação de Latour. E onde nós paramos diz o seguinte: um membro da Sociedade Espírita de Paris, que tinha orado por aquele infeliz, evocando-o, obteve intervaladamente as seguintes comunicações. A primeira: Latour. Fui evocado quase imediatamente depois da minha morte, porém não pude manifestar-me logo, de maneira que muitos espíritos levianos me tomaram o nome e a vez. Aproveitei a estadia em Bruxelas, no presidente da Sociedade de Paris, e comuniquei-me com a aquiescência dos espíritos superiores. Voltarei a manifestar-me na sociedade a fim de fazer revelações que serão um começo de reparação às minhas faltas, podendo também servir de ensinamento a todos os criminosos que me lerem e meditarem na exposição dos meus sofrimentos. É somente no espírito dos homens fracos ou das crianças que a narrativa das penas infernais podem produzir efeitos terroristas. Ora, um grande malfeitor não é um espírito pusilânime. Pusilânime, esse nome é fraco, né? E o temor de um polícia é para ele mais real que a descrição dos tormentos do inferno. Eis porque todos os que me lerem ficarão comovidos com as minhas palavras e com os meus padecimentos, que não são ficções. Não há um só padre que possa dizer que viu o que tenho visto, porque tenho assistido às torturas dos danados. Mas quando eu vier dizer, dois pontos. Eis o que se passou após a minha morte, a morte do corpo, qual não foi a minha decepção ao reconhecer-me vivo, ao contrário do que supunha, e tinha tomado pelo termo dos suplícios, quando era o começo de outras torturas, aliás, indescritíveis. Então, mais de um ser estará à borda do precipício em que ia despenhar-me, e cada um dos desgraçados, desviado por mim da senda criminosa, concorrerá para o resgate das minhas faltas. A maneira, através do qual o espírito, a linguagem, né, que eles usam aqui, é um pouco confusa, né, para a gente, né, que fala o português de hoje, é um pouco confusa, mas ele está querendo dizer que ele faz questão de falar o que ele viveu, que é justamente para que os criminosos que virem a ler o que ele escreveu, possam se desviar do caminho do crime. Né? Foi-me permitido que me libertasse do olhar das minhas vítimas, transformadas em carrascos, a fim de poder comunicar-me convosco. Ao deixar-vos, entretanto, tornarei a vê-las, e só essa ideia me causa tal sofrimento que não poderia descrevê-lo. Sou feliz quando me evocam, porque assim deixo o meu inferno por alguns instantes. Orai sempre ao Senhor por mim, pedi-lhe que me liberte do olhar das minhas vítimas. Sim, oremos juntos. A prece faz tanto bem. Estou mais aliviado. Não sinto tão pesado o fardo que me acabrunha. Vejo um resquício de esperança luzindo-me aos olhos e, contrito, exclamo: bendita a mão do Senhor e seja feita a sua vontade.
Segunda comunicação. O médium. Em vez de pedir a Deus para vos furtar ao olhar das vossas vítimas, eu vos convido a pedir comigo que lhe dê a força necessária a fim de suportar essa tortura expiatória. Resposta de Latour. Eu preferia livrar-me desses olhares. Se soubesses o quanto sofro, o homem mais insensível, como ver-se-ia, vendo impressos na minha fisionomia, como que a fogo, os sofrimentos de minha alma. Farei, entretanto, o que me aconselhais, pois compreendo ser esse um meio de expiar um pouco, mais rapidamente, as minhas faltas. É como uma dolorosa operação que viesse curar um corpo gravemente adoentado. Pudessem ver os culpados da terra e ficariam apavorados das consequências de seus crimes. Desses crimes que, ignorados dos homens, são, no entanto, vistos pelos espíritos. Como a ignorância é fatal para tantas pessoas? Que responsabilidade assumem aqueles que recusam instrução às classes pobres da sociedade? Acreditam que com polícia e soldado se previnem crimes. Que grande erro. Tem um pessoalzinho aí precisando ler isso aqui, né? Comunicação de número 3. Terríveis são os meus sofrimentos. Porém, depois que por mim orastes, me sinto confortado por bons espíritos, os quais me dizem que tenha esperança. Avalio a eficácia do remédio heróico que me aconselhastes e peço a Deus me dê forças para suportar esta dura expiação. Aliás, igual, posso afirmá-lo, ao mal que fiz. Não quero excusar-me das minhas atrocidades, mas o certo é que, para cada uma das minhas vítimas, salvo a precedência de alguns instantes na morte, a dor não existia, e as que tenham terminado a provação terrena foram receber a recompensa que as aguardava. Para mim, entretanto, ao voltar ao mundo dos espíritos, só houve padecimento de dores infernais, salvantes os curtos instantes em que me manifestava. Em que pesem as suas imagens de terror, os padres só têm uma fraca noção dos verdadeiros sofrimentos que a justiça divina reserva aos infratores da lei do amor e da caridade. Como insinuar às pessoas sensatas que a alma, isto é, uma coisa imaterial, possa sofrer ao contato do fogo material? É absurdo, e por isso tantos e tantos criminosos se riem desses painéis fantásticos do inferno. O mesmo, porém, não se dá quanto à dor moral do condenado, após a morte física. Orai para que o desespero não se aposse de mim. Bem diz Kardec que se engana aquele que imagina tirar conhecimentos e boas informações somente das comunicações dos espíritos superiores. Né? A prova está aqui. Hã? Não é isso, né? Ele dá informação preciosa, né? Preciosíssima, né? Porque engana aqueles que imaginam cometer crimes, né? E que não vão sofrer nada com isso, né? E que só o comete pela ignorância da vida espiritual. Ele citava várias vezes os padres, né? Ele cita, já está, acho que umas duas vezes pelo menos. Não, está falando do inferno. Está falando do inferno. Ficam ameaçando as pessoas com o fogo do inferno, as pessoas dão risada mesmo, né? Porque é uma história muito mal contada, né? No século XIX, a inteligência humana já não aceitava mais isso. Imagina no século XXI, século das comunicações, como é que isso fica. Comunicação de número 4.
4. Muito grato sou pela perspectiva que me trouxeste, e, a cujo fim glorioso, sei que devo chegar quando estiver purificado. Sofro muito, mas parece-me que os sofrimentos diminuem. Não posso acreditar que no mundo dos espíritos a dor diminua pouco a pouco à força de hábito. Não. O que eu depreendo é que as vossas preces salutares me aumentaram as forças, de modo que, pelas mesmas dores, com mais resignação, eu menos sofro. O pensamento volve, então, para a minha última existência e vejo as faltas que teria evitado se soubesse orar. Hoje compreendo a eficácia da prece. Compreendo o valor dessas mulheres honestas e piedosas, fracas pela carne, porém fortes pela fé. Compreendo, enfim, esse mistério ignorado pelos supostos sábios da terra. Preces, palavra que, por si só, provoca o riso dos espíritos fortes. Aqui os espero no mundo espiritual, e quando a venda que a verdade encobre se romper para eles, então, por sua vez, se prosternarão aos pés do Eterno, a quem desprezam e serão felizes em se humilhar para que os seus pecados e crimes sejam revelados. Hão de compreender, então, a eficácia da prece. Orar é amar, e amar é orar. E eles amarão o Senhor, lhe dirigirão preces de reconhecimento e de amor regenerados pelo sofrimento. E, pois que devem sofrer, pedirão como eu peço, a força necessária ao sofrimento e à expiação. Deixando de sofrer, hão de orar ainda para agradecer o perdão obtido por sua humildade e resignação. Oremos, irmãos, para que mais me fortaleça. Obrigado pela tua caridade, meu irmão, pois eu estou perdoado. Deus me liberta do olhar das minhas vítimas. Meu Deus, bendito sejais vós, por toda a eternidade, pela graça que me concedeis. Meu Deus, sinto a enormidade dos meus crimes e curvo-me ante a vossa onipotência. Senhor, eu vos amo de todo o meu coração e vos suplico a graça de me permitirdes, como o julgardes melhor, sofrer novas provações na terra. Voltar a ela como missionário da paz e da caridade, ensinando as crianças a pronunciar com respeito o vosso nome. Peço-vos que me seja possível ensinar, que vos amem, a vós, Pai que sois de todas as criaturas. Obrigado, meu Deus. Sou um espírito arrependido e sincero. É o meu arrependimento. Tanto quanto meu impuro coração pode comportá-lo, eu vos amo com esse sentimento que é pura emanação da vossa divindade. Irmãos, oremos, pois, meu coração transborda de reconhecimento. Estou livre, quebrei os grilhões, não sou mais um réprobo. Sou um espírito sofredor, mas arrependido, a desejar que o meu exemplo pudesse conter, nos umbrais do crime, todas as mãos criminosas que vejo, prestes a se levantarem. Para trás, recuai, irmãos, pois todas as torturas que preparais serão atrozes. Não acrediteis que o Senhor se deixará tão prontamente submeter à prece dos seus filhos. São séculos de tortura que vos esperam. Uma comunicação do Guia do Médium a respeito da comunicação do Latour. Dizem que não compreendes as palavras do Espírito. Procura ter uma ideia da sua comoção e do seu reconhecimento para com o Senhor, coisas que ele acredita não poder testemunhar melhor do que tentando demover todos esses criminosos por ele vistos, mas que tu não podes ver
aos ouvidos desses uns, quereria ele que chegassem as suas palavras. Mas o que não te disse ele, porque o ignora ainda, é que lhe será permitido o início de missões reparadoras. Irá para junto daqueles que foram cúmplices, inspirando-lhes arrependimento, implantando em seus corações o germe do remorso. Frequentemente se vê na terra pessoas consideradas como honestas, que se lançam aos pés de um sacerdote para se acusarem de um crime. É o remorso que lhes dita a confissão da culpa. Se o véu que te encobre, o mundo invisível, se desfizesse, verias muitas vezes o espírito cúmplice ou instigador de um crime, tal como fará Jacques Latour, inspirando o remorso ao espírito encarnado, no afã de reparar a própria falta. Teu guia protetor. Mais tarde, o médium de Bruxelas, o mesmo que recebera o primeiro ditado, obteve mais este. Nada mais recieis de mim, que estou tranquilo em que pese ao sofrimento porque estou passando. Vendo meu arrependimento, Deus teve compaixão de mim. Agora sofro por causa desse arrependimento, que me demonstra a enormidade de meus crimes. Bem aconselhado na vida, eu não teria nunca praticado todo esse mal, mas sem repressão, obedeci cegamente aos meus instintos. Se todos os homens pensassem mais em Deus, ou antes, se nele acreditassem, essas faltas não seriam cometidas. Falha é, porém, a justiça dos homens. Uma falta, muitas vezes passageiras, leva o homem ao cárcere, que não deixa de ser um foco de perversão. Daí, sai ele completamente corrompido pelos maus exemplos e conselhos. Dado, porém, que a sua índole seja boa e forte, para não se corromper, ainda assim, de lá saído, ele vai encontrar fechadas todas as portas, retraídas todas as mãos, indiferentes todos os corações. Que lhe resta, pois? O desprezo, a miséria, o abandono e o desespero, se é que o assistem boas resoluções de se corrigir. Então, a miséria o leva aos extremos e é, então, tomado de desespero pelo semelhante, vem a odiar e perde a noção do bem e do mal, porque, não obstante as suas boas intenções, se encontra repelido. Para angariar o necessário, rouba, mata, às vezes, e depois o executa. Meu Deus, ao ser presa novamente das minhas alucinações, sinto que a vossa mão se estende sobre mim. Sinto que a vossa bondade me envolve e protege. Obrigado, meu Deus. Na próxima existência, empregarei toda a minha inteligência no socorro aos desgraçados que sucumbiram, a fim de lhes evitar a queda. Obrigado a vós, que não desdenhais de comunicar comigo. Nada receeis, pois bem o vedes, eu não sou mau. Quando pensardes em mim, não vos figureis o meu retrato pelo que de mim vistes, mas o de uma alma angustiada, que agradece a vossa indulgência. Adeus. Evocai-me ainda e orai a Deus por mim. Assinado Latour. Essas comunicações foram dadas tudo por psicografia? Eu não sei, ele não faz aqui nenhuma menção disso. Mas foram comunicações dadas em Bruxelas a um médium de lá. Né? Porque ele só usava o recurso da psicografia? Não. Ele fala de médiums que dão comunicações de espíritos através da psicofonia, por exemplo. E Kardec chama de médium falante. Né? Estudo sobre o espírito de Jacques Latour. Deve ser muito interessante, né? Não se pode desconhecer a profundeza e a alta significação de alguma das frases encerradas nessa comunicação. Além disso,
ela oferece um dos aspectos do mundo dos espíritos em castigo, pairando ainda assim sobre ele a misericórdia divina. A alegoria mitológica das Eumênides não é tão ridícula como parece, e os demônios, carrascos oficiais do mundo invisível, que as substituem perante as modernas crenças, são menos racionais que seus cornos enforcados do que essas vítimas que servem elas próprias ao castigo do culpado. Admitindo-se a identidade desse espírito, talvez se estranhe tão pronta a mudança do seu moral. É o caso da ponderação já feita de que pode um espírito brutalmente mau ter em si melhores predicados do que o domínio pelo orgulho ou pela hipocrisia. Esta mudança para sentimentos mais benéficos indica uma natureza mais selvagem que perversa, a qual apenas faltava boa direção. Comparando esta linguagem com a de um outro espírito, adiante mencionada, sob a epígrafe Castigo pela Luz, é fácil concluir qual dos dois seja mais adiantado moralmente, apesar da disparidade de instrução e hierarquia social, obedecendo um ao natural instinto de ferocidade, a uma espécie de superexcitação, ao passo que o outro empresta à penetração dos seus crimes, a perpetração dos seus crimes, a calma e sangue frio inerentes às lentas e obstinadas combinações, afrontando ainda, depois de morto, o castigo por orgulho. Este sofre e não o confessa, ao passo que aquele prontamente se submete. Também por aí podemos prever qual deles sofrerá por mais ou por menos tempo. Ele está se referindo a um espírito que logo adiante vai dar uma comunicação, de vez em quando eu cito esse caso. Ele é castigado pelo excesso de luz, né? Ele fica num ambiente, só tem luz, ele não vê outra coisa a não ser luz. Ele vai, nós vamos ler essa comunicação, né? Mas ele não se submete, não. Ele sofre e não se submete. E esse é o contrário, né? Submeteu de cara, né? Diz o espírito de Latour: eu sofro por causa desse arrependimento que me demonstra a extensão dos meus crimes. Aí está um pensamento profundo. O espírito só compreende a gravidade dos seus malefícios depois que se arrepende. O arrependimento acarreta o pesar, o remorso, o sentimento doloroso, que é a transição do mal para o bem, da doença moral para a saúde moral. É para se furtarem a isso que os espíritos perversos se revoltam contra a voz da consciência, como doentes que repelem o remédio que os há de curar. E assim procuram iludir-se, aturdir-se e persistir no mal. Latour chegou a esse período em que se extingue o endurecimento, acabando por ceder. Entra-lhe o remorso pelo coração. O arrependimento o assedia, e compreendendo o mal que fez, vê a sua degradação e sofre por ela. Kardec está dando uma dica aqui. O espírito precisa chegar nessa fase. Ele não é de uma hora para outra que o espírito aceita, compreende e se arrepende. Né? Ele vai falar aqui. Aqui no parágrafo. Latour chegou a esse período em que se extingue o endurecimento. Quer dizer, ele deve ter tido várias encarnações, muito provavelmente do mesmo jeito. Né? Ele chegou no período de maturidade, onde ele deixou de ser um espírito duro para aceitar o remorso. Se não aceitar o remorso, não acontece com o espírito que aconteceu com ele. Acabando por ceder. Ou seja, ele cede ao próprio remorso. Entra-lhe o remorso pelo coração. O arrependimento o assedia. Se assedia porque ele não está totalmente arrependido, né?
Ele está sendo assediado pelo arrependimento. Ele pode ceder ou não ao arrependimento. Nesse caso, ele cedeu. E, compreendendo o mal que fez, vê a sua degradação e sofre por ela. Ou seja, vê o quanto ele está longe da boa moral, né, e de ser um espírito feliz. E sofre por essa razão. Eis porque ele diz: sofro por causa desse arrependimento. Não, na precedente encarnação, ele devia ter sido pior que na última. Não é à toa que a gente vê os caras fazendo o que fazem no melhor. Não é à toa. Visto que, se tivesse arrependido como agora, melhor lhe teria sido a vida subsequente. As resoluções por ele, ora tomadas, influirão sobre a sua vida terrestre no futuro. E a encarnação que teve, nem por ser criminosa, deixou de assinalar-lhe um estágio de progresso. Está estádio aí, viu? Tem muitos livros que está escrito estádio, mas é estágio de progresso. E é muito provável que antes de a iniciar, ele fosse, na erraticidade, um desses espíritos rebeldes, obstinados no mal. Como a gente vê, né? Muitos. Prova do progresso é que ele deixou de ser, ele cedeu pelo arrependimento, ele deixou de ser duro. É uma evolução. É como disse o Milton, mas como pode, sabe? Cada um faz a sua evolução como sabe e pode. Né? Mas o endurecimento do espírito causa terríveis sofrimentos. Espírito duro. Ele falando aqui, muito provavelmente na última ele foi pior que nessa. A muitas pessoas ocorre perguntar qual seja o proveito dessa anterioridade de existência, uma vez que dela não nos lembramos. Dela nós não lembramos, e nem temos ideia daquilo que fomos, nem daquilo que fizemos. Esta questão está sumariamente liquidada pela razão de que a lembrança seria inútil, visto como de todo apagado o mal cometido, sem que dele nos reste um traço no coração, também com ele não nos devemos preocupar. Ainda bem que Deus julga a intenção, né? Senão está todo mundo condenado, haja inferno. É que nem cadeia. Não ia ter inferno suficiente para brigar todo mundo. Né? Ainda bem que há esse esquecimento. Ainda bem. Já pensou? Que o cara me engana. Você já pensou o cara no centro espírita falando a respeito do evangelho, do livro dos espíritos, e ter sido um bandido desse numa encarnação, e uma boa parte das vítimas presentes? Já imaginou? Você está louco. Ainda bem que a gente não lembra. Porque certamente nós passamos pelos mesmos caminhos. Um pouco mais, um pouco menos. Certamente. Claro que sim. Já fomos. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Quanto aos vícios de que porventura não estejamos inteiramente despojados, nós o conhecemos pelas nossas tendências atuais, e para elas devemos voltar todas as atenções. Basta saber o que somos, sem que seja necessário saber o que fomos. Se considerarmos as dificuldades que há na existência para a reabilitação do espírito, por maior que seja o seu arrependimento, as reprovações de que se torna objeto, devemos louvar a Deus por ter cerrado esse véu sobre o passado. Vou ler de novo, acho muito interessante. Se considerarmos as dificuldades que há na existência para a reabilitação do espírito, por maior que seja o seu arrependimento, as reprovações de que se torna objeto, devemos louvar a Deus por ter cerrado esse véu sobre o passado. Quer dizer,
a vida já é suficientemente sofrida para que ele não tenha que ser sobrecarregado por aquilo que ele fez no passado. Senão, não suportaria. Essas terapias de regressão, então? Para alguns dá resultado, mas aqui mostra que realmente não é aconselhável. Pelo menos os espíritos superiores afirmam a Kardec que isto não é um mal, é um bem, não é? Esquecimento do passado é um bem. Condenado a tempo ou absolvido que fosse, os antecedentes de Latour o tornariam um enjeitado da sociedade. É verdade. É a mesma coisa que o próprio Latour revelou na sua última comunicação. Por melhores intenções que tenha um ex-presidiário, quando ele se torna ex-presidiário, ele encontra as portas fechadas. Imaginou o espírito reencarnar e todo mundo saber o que ele foi na última encarnação? Seria a mesma coisa que para o ex-presidiário. Ninguém ia confiar nele, ninguém ia abrir as portas para ele, ninguém o iria receber como amigo e assim por diante. Especialmente na família, né? Onde é o centro, né? Onde nós resgatamos as nossas fotos. Então. Esse véu sobre o passado é que lhe franqueia a porta da reabilitação, porque pode, sem receio e sem pejo, ombrear-se com os mais honestos. Quantos há que desejariam poder apagar da memória de outrem certas fases da própria vida? Qual doutrina que melhor se concilia com a bondade e a justiça de Deus? Por outro lado, essa doutrina não é uma teoria, porém o resultado de observações. Por certo, não foram os espíritos que a imaginaram, porém eles viram e observaram as situações diferentes que muitos espíritos apresentam, e daí ou procurem explicá-las, originando-se então a doutrina. Aceitaram-na, pois, como resultante dos fatos, e ainda por lhes parecer mais racional que todas as emitidas até hoje relativamente ao futuro da alma. Não se pode negar a estas comunicações um grande fundo moral. O espírito poderia ter sido auxiliado nesses raciocínios e, sobretudo, na escolha das suas expressões por outros mais adiantados. Mas a verdade é que estes apenas influem na forma e não na essência, e nunca fazem com que o espírito inferior esteja em contradição consigo mesmo. Assim é que em Latour poderiam ter feito poesia com a forma do arrependimento, mas não lhe insinuaram contra a sua própria vontade, porque o espírito tem o seu livre-arbítrio. Entendeu? Porque ele falou de uma maneira tão racional, como você imaginou? Pensou? E notou? Por causa disso. Os próprios espíritos ajudam o espírito que está em sofrimento a raciocinar, a pensar melhor, a se expressar melhor. Porque quando uma pessoa está em um sofrimento muito grande, ela tem dificuldade de se expressar. Né? E ele precisava, sobretudo um espírito como esse, que via o rosto das vítimas reiteradamente na frente dele, fazendo com que ele sofresse muito por conta disso. E ele achava maravilhoso se comunicar, porque naquele momento ele se livrava disso. Imagina a dificuldade que ele não deve ter tido para se comunicar. Então, nas outras comunicações, os espíritos sentiram dificuldade de escrever o nome de Deus? Exatamente. Eles, o Senhor não escrevia, não conseguiam escrever. Mas aí é a vontade, né? O desejo do espírito o arrependimento, né? A força da determinação. Então, a determinação dele em querer passar de alguma forma, alguma coisa, para fazer, pelo amor de Deus, leva isso aqui para alguém, porque isso precisa acabar. Porque, lembra na comunicação, na avaliação que fez o espírito guia do médium, dizendo que ele entendia que se ele pudesse levar o próprio sofrimento aos criminosos, e algum criminoso
saísse do caminho do crime, ele entendia que com isso ele podia se libertar do próprio sofrimento e ajudar na sua reabilitação. Reparar. Em Latour, lobrigaram o germe dos bons sentimentos. E, por isso, o auxiliaram na expressão, contribuindo assim para desenvolvê-lo, ao mesmo tempo que, em seu favor, imploram comiseração. Que há de mais digno, mais moralizador, capaz de impressionar mais vivamente do que o espetáculo deste grande criminoso que se exproba a si mesmo o desespero e os remorsos? Desse criminoso que, perseguido pelo incessante olhar das vítimas e torturado, eleva a Deus o pensamento, implorando misericórdia? Não será isso um exemplo salutar para os culpados? Se bem que simples e desprovidos de fantasmagóricas encenações, compreende-se a natureza dessa angústia, porque elas, apesar de terríveis, são racionais. Poder-se-ia, talvez, estranhar tão grande transformação num homem como Latour. Mas por que havia de ser inacessível ao arrependimento? Por que não possuir também ele a sua corda sensível? O pecador seria, pois, votado ao mal eternamente? Não lhe chegaria, por fim, um momento em que a luz se lhe fizesse na alma? Era justamente essa hora que chegara para Latour. E ali está precisamente o lado moral dos seus ditados. É a compreensão que ele tem do seu estado. São os seus pesares, os seus planos de reparação, que tornam essas mensagens eminentemente instrutivas. Que haveria de extraordinário se Latour confessasse um arrependimento sincero antes da morte, se dissesse antes da morte o que veio dizer depois? Não há, quanto a isso, numerosos exemplos? Uma regeneração antes da morte passaria aos olhos da maioria dos seus iguais por fraqueza, mas essa voz de além-túmulo é seguramente a revelação daquilo mesmo que os aguarda. Ele está em absoluto com a verdade, quando afirma ser o seu exemplo mais eficaz que a perspectiva das chamas do inferno e até do cadafalso. Por que não lhes ministrar esses sentimentos no cárcere? Eles nos levariam a reflexões do que, aliás, já temos alguns exemplos. Mas como crer nas palavras de um morto, quando ninguém acredita que, para além da morte, não esteja tudo acabado? Entretanto, dia virá em que esta verdade há de ser reconhecida. Os mortos podem vir instruir os vivos. Outras muitas comunicações importantes podem ser tiradas. Outras muitas instruções importantes podem ser tiradas dessas comunicações. Assim, a confirmação deste princípio de eterna justiça pelo qual ao culpado não basta o arrependimento, apenas sendo este o primeiro passo para a reabilitação que atrai a divina misericórdia. O arrependimento é o prelúdio do perdão, o alívio dos sofrimentos, mas porque Deus não absolve incondicionalmente, se torna mistério a expiação e principalmente a reparação. Assim o entende Latour, e para tanto se predispõe. Se compararmos este criminoso àquele de Castelnaudary, veremos ainda uma diferença nos castigos. Naquele, o arrependimento foi tardio e, consequentemente, mais longa a pena. Além disso, essa pena era quase material, enquanto para Latour era antes moral, porque, como assim dissemos, havia grande diferença intelectual entre eles. Ao outro impunham-se coisas que, com os sentidos obliterados, pudessem ser feridos. Mas é preciso notar
que as penas morais não serão menos pungentes para todo aquele que esteja em condições de compreendê-las, podendo inferir a assertiva dos clamores do próprio Latour, os quais não são de cólera, porém antes a expressão dos remorsos, de perto seguidos de arrependimento e desejo de reparação, visando o progresso. Alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos lá, vamos começar o capítulo 7. É uma pessoa, um espírito que chega a ser um criminoso, ele não pode ter sido criminoso só numa encarnação, ele já devia ter antecedentes antes, né? Não é questão que o espírito, por ser criminoso numa encarnação, forçosamente ele foi criminoso na outra encarnação. Os espíritos mais endurecidos, menos adiantados em intelectualidade e moralidade, cometem equívocos grosseiros. Você pegar a Idade Média, ou vamos mais para trás ainda, no tempo de Jesus, a lapidação era uma coisa natural. A mulher pegada em adultério, ela era tirado pedra nela até matar. E era considerado uma coisa normal. A lei de Moisés mandava fazer isso. Sim, ainda existem em alguns lugares ainda existe a lapidação. Mas nas sociedades mais adiantadas, nem se imagina uma situação como essa. Nem se imagina. Não, o duelo não se imagina. A pena de morte, por exemplo, é muito questionada. E ainda é uma coisa mais suave que a lapidação, que é condenado à pena de morte aquele que realmente passa por todo o processo. Tem gente que fica no corredor da morte 8, 10, 12, 15 anos. É avaliado, né? É super avaliado. É a lapidação, não. Se alguém acusasse a mulher de prevaricar, ela seria fatalmente morta, né, por pedradas. É uma coisa cruel. Né? E hoje a traição não é um crime. Por muitos é visto até como moda. Hoje não tem mais isso. Né? Por exemplo, e é tão pernicioso uma coisa quanto outra, se a gente for ver. Quem considera a traição uma coisa normal, natural, é tão atrasado moralmente quanto aqueles que lapidavam a mulher pela pedrada. Que lapidavam a mulher adúltera. Né? Agora, o crime, ele não é só cometido por pessoas obtusas do ponto de vista moral e intelectual. O crime é cometido de muitas maneiras. Por exemplo, um patrão que tem uma intelectualidade adiantada, que tem uma formação acadêmica adiantada, e usa da sua inteligência para oprimir, para humilhar, né? É crime da mesma maneira. Só que hoje em dia, se a legislação, se os legisladores pegarem, a fiscalização pegar, ele é punido. Mas quantos não fazem isso e não são punidos? Quantos não impõem regime de semi-escravidão a muitos trabalhadores e não são punidos? É crime também, da mesma maneira. Quer dizer, esses daqui são espíritos atrasados do ponto de vista moral e intelectual. Ele está falando de extremo, né? Mas quantos não estão nesse meio aí e não estão no extremo? Estão no meio do caminho. Só que falta o quê? Falta o arrependimento, falta a humildade, falta... E esses que estão no meio podem levar o extremo. Pode. Ele pode, em nome da vantagem comercial, mandar matar. E quanto não acontece isso nas grandes empresas? Espionagem industrial, esse tipo de coisa. Eles vão cometer os mesmos erros nisso daí, porque o trabalho está desafiando. Exatamente, evidentemente. Você viu aquele no comentário dele? Tem vários
Aqui no começo do comentário, quer ver? Ele faz uma afirmação muito interessante a esse respeito, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo achar. Ah, tá aqui, ó. Acho que é isso aqui. Comparando essa linguagem com a de outro espírito adiante mencionada, sob a epígrafe castigo pela luz, é fácil concluir qual dos dois seja mais adiantado moralmente, apesar da disparidade de instrução e hierarquia social. Disparidade de instrução e hierarquia social. Quer dizer, nem instrução, nem hierarquia social significa elevação espiritual. Às vezes o cara tem dinheiro, você acha que ele é uma pessoa fina, ele é uma pessoa... E tem a questão da moralidade. Quer dizer, nem a intelectualidade, né? Nem a hierarquia social, nada disso é garantia de elevação espiritual. É muito pelo contrário. Você encontra pessoas muito mais elevadas moralmente no meio do povo, no meio da plebe, no meio dos menos afortunados. São os mais namorais, né? Os que muitas vezes, aliás, nem leva em consideração a moralidade, né? A regra de comportamento dele é sempre a favor dos seus interesses. Se para ele é interessante tratar você com educação, ele vai ser para você a melhor pessoa do mundo. Agora, a partir do momento que você deixou de interessar para ele, não vai nem olhar para você. Vai passar por você e fingir que você não existe. É desse tipo de pessoa que a gente está falando. Eu conheci na minha vida já pessoas muito ricas e de muito pouca moral, e uma pessoa que eu conheci rica e que tinha uma alta elevação moral. E rica, e com bastante dinheiro. Né? Quer dizer, nada disso, o status da pessoa na sociedade, o status social da pessoa, nem a intelectualidade dela é garantia de moralidade e de elevação espiritual. Absolutamente. A gente se engana muito com isso. Espírito endurecido que são resistência ao arrependimento? Sem dúvida, sem dúvida. O orgulho leva a isso. Quantas vezes a gente não vê espíritos encarnados, endurecidos, o cara está sofrendo e está com o narizão empinado. Quantas vezes a gente não vê isso? Quantas e quantas vezes? É muito comum a gente ver isso. Eu achava que isso era só coisa de cara. Não, contrário, né? Pelo contrário, se você tem um número X de encarnados, você tem X vezes 1 milhão de desencarnados. Então, mas aí que está, ele pode conhecer a sua vida pregressa, mesmo assim não abaixa a bola e é brincadeira. Mas é que não é questão disso, é questão que enquanto o arrependimento não é aceito pelo Espírito, ele não tem diferença. Para ele não, olha, ele não sente o remorso. Se o remorso chega, ele disfarça o remorso de outra maneira, praticando seus atos e tal. Se o remorso chega e ele tende para o arrependimento, é o começo, é o reinício de uma nova jornada. É claro que ele vai ter que se reaver com a sua responsabilidade, ele vai ter que pagar, ressarcir as leis de Deus com a sua responsabilidade, arcar com a sua responsabilidade. Mas enquanto o remorso, o arrependimento e a renovação pelo arrependimento não chega, pode. Como se fosse algo natural, né? Acho que a reencarnação desses espíritos é quase que imposta. Não necessariamente. Não necessariamente. Ele pode ficar. Que o nosso planeta já serviu de um planeta de refúgio para espíritos de longas estadias em estado de erraticidade. Por que o espírito fica longamente em estado de erraticidade? Que é bom nem? Conversa fiada. Ou ele está fazendo um curso, ele quer dar sequência naquele curso, naquele estudo, e pede isso, e ganha essa autorização, ou então ele é realmente espírito renitente do mal. Aí fica em estado de erraticidade 1.000, 2.000, 3.000 anos, quanto for necessário.
até o momento em que ele entende e se arrepende e se humilha perante Deus. Porque a ausência da matéria incomoda, né? Incomoda? Ora, incomoda muito mais o isolamento que o espírito fica. Ele fica totalmente isolado e totalmente inerte. Para muitos, totalmente inerte. Lembra de comunicações que nós vemos aqui? Já imaginou que é ficar inerte, sem fazer nada? É uma das coisas que mais reclamam os presidiários. E não ter o que fazer. É o que mais eles reclamam. Além de privado da liberdade, que é o caso do espírito também. Quando o espírito ele fica isolado, sem ter para onde ir, ele está privado da liberdade dele. Que a coisa mais interessante de estar em estado de erraticidade é a liberdade que você tem, de ir e vir aonde você quiser. Quer dizer, a coisa é dura lá, viu? Não é brincadeira não, a coisa é séria. A coisa é bastante séria. Vamos lá, temos mais 10 minutos ainda. 10. O relógio aí está adiantado. 10. Nós começamos 5 atrasados. Falta 5 para as 9 e nós temos 10 minutos. Capítulo 7, Espíritos Endurecidos. Lapomerae. Como é que se lê isso em francês, hein? Alguém sabe? Deve ser isso. Castigo pela luz. Olha, a primeira vez que eu li essa lição aqui, isso me marcou muito, porque todo mundo fala que o espírito que sofre está em trevas. Não é assim? Olha que interessante. Em uma das sessões da Sociedade de Paris, durante a qual se discutira a perturbação que geralmente acompanha a morte, um espírito a quem ninguém fazia alusão, e muito menos se pretender evocar, se manifestou espontaneamente pela seguinte comunicação que, conquanto não assinada, se reconheceu como sendo de um grande criminoso recentemente atingido pela justiça humana. Que dizeis da perturbação? Palavra que para que essas palavras ocas, sois sonhadores e utopistas, ignorais redondamente o assunto de que vos ocupais? Não, senhores, a perturbação não existe, a não ser nos vossos cérebros. Estou bem morto, tão morto quanto possível, e vejo claro em mim, ao derredor de mim, por toda parte. A vida é uma comédia lúgubre. Insensatos aqueles que se retiram da cena antes que o pano caia. A morte é terror, aspiração ou castigo, conforme a fraqueza ou a força daqueles que a temem, afrontam ou imploram. Mas é também para todos amarga e risão. A luz ofusca-me e penetra qual flecha aguda a sutileza do meu ser. Castigaram-me com as trevas do cárcere e acreditavam castigar-me ainda com as trevas do túmulo, senão com as sonhadas pelas superstições católicas. Pois bem, sois vós que padeceis a obscuridade, enquanto eu, degradado social, me coloco em plano superior. Eu quero ser o que sou, forte pelo pensamento, desdenhando os conselhos que zumbem aos meus ouvidos. Vejo claro, um crime é uma palavra. O crime existe em toda parte. Quando executado pelas massas, glorificam-no, e individualizado, consideram-no infâmia, absurdo. Não quero que me deplorem, nada peço. Lutarei por mim mesmo, só contra essa luz odiosa. Assinado aquele que ontem era homem. Interessante, né? Não houve a perturbação depois da morte, imediatamente ele estava no meio de um foco de luz muito grande, que ofuscava o cara o tempo inteiro. Interessante, muito interessante. Analisando a comunicação na Assembleia posterior, reconheceu-se no próprio cinismo
da sua linguagem, um profundo ensinamento, mostrando, na situação desse infeliz, uma nova fase do castigo que era o culpado, que espera o culpado. Efetivamente, enquanto alguns são imersos em trevas, ou num absoluto insulamento, outros sofrem por longos anos as angústias da extrema hora, ou se creem ainda encarnados. Quer dizer, cada um passa pela experiência que lhe é necessária, né? Para estes, a luz brilha, gozando o espírito e plenamente das suas faculdades, sabendo-se morto e não se lastimando, antes repelindo qualquer assistência e afrontando ainda as leis divinas e humanas. Interessante que, aqui na comunicação dele... É consciente, ele desencarna consciente. Ele está morto, né? Mas interessante que ele fala aqui na comunicação dele, uma coisa que me chamou a atenção, eu não parei para comentar e depois eu me arrependi. A morte é terror, a expiração do castigo? Não. Aqui, ó, no penúltimo parágrafo. Pois bem, sois vós que padeceis da obscuridade, enquanto eu, degradado social, me coloco em plano superior. Eu quero ser o que sou, forte pelo pensamento, desdenhando os conselhos. Ou seja, os espíritos superiores, eles se dedicam a aconselhar esses espíritos a se arrependerem. E ele, orgulhoso, eu quero ser o que eu sou. Não quero nem saber de conselho de ninguém. Quer dizer, é um lado também que a gente muitas vezes não leva em consideração. Os espíritos se dedicam a isso, sim. Por isso que ele fala aqui, ó. É engraçado que ele fala que crime existe em toda parte, e quando se mata em massa é normal, mas se... Ele tem razão. Ele tem razão naquilo que ele fala. Não, e é interessante que ele não é preso a nenhum tipo de conceito, né? Ele não tem nenhuma formação de conceito, ele não acredita em nada, percebeu? Então, para ele tudo é famoso, né? Aqui, nós estávamos aqui, né? E não se lastimando, antes repelindo qualquer assistência. Kardec repetiu aqui, por isso que eu lembrei daquilo que nós lemos. E afrontando ainda as leis divinas e humanas. Quererá isto dizer que escapassem à punição? De maneira nenhuma. É porque a justiça de Deus se faz sob todas as formas. E o que a uns causam alegria, é para outros um tormento. A luz provoca o suplício desse espírito. E é ele próprio que o confessa, em que pesa o seu orgulho, quando diz que lutará por si mesmo só contra essa luz odiosa. E ainda nessa frase, a luz ofusca-me e penetra, qual flecha aguda, a sutileza do meu ser. É isso aí que eu queria chamar a atenção, né? Fala da sutileza do ser. Interessante, né? O cara Essas palavras, olha, Kardec comenta isso. Essas palavras, sutileza do meu ser, são características e dão a entender que conhece a fluidez do seu corpo penetrável à luz, sem que lhe possa escapar. A luz que o penetra como aguda flecha. Como ele é translúcido, não é? O corpo não não ofusca, né? A luz penetra. Esse espírito aqui está colocado entre os endurecidos em razão do muito tempo que levou antes que manifestasse arrependimento. O que é também um exemplo
a mais para provar que o progresso moral nem sempre acompanha o progresso intelectual. Entretanto, a pouco e pouco se foi corrigindo e deu mais tarde ditados instrutivos e sensatos. Hoje ele poderá ser colocado entre os espíritos arrependidos. Convidados a fazer a sua apreciação a propósito do assunto, os nossos guias espirituais ditaram as 3 seguintes comunicações, aliás, dignas da mais séria atenção. Vamos anotar aqui o número 1, com a data de hoje, dia 6/11/2014, para nós retomarmos a Isso mostra também que a gente ainda não consegue entender a questão do perispírito, porque por mais que o espírito seja atrasado do ponto de vista intelectual, moral, grosseiro, né? Ainda assim mesmo a sutileza... É fluido. Kardec, ele comenta... Imagina por um espírito puro. Kardec comenta muito que o espírito chegava lá na cidade de Paris, né, e não sabia nem que tinha morrido. Ele mandava o sujeito pegar com a mão direita, pegar o pulso da mão esquerda. O cara não conseguia, né? Consegue abracar. Passa direto. O que está acontecendo? Muito bem, vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. E juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, a inteligência suprema do universo, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, justiça e misericórdia, para agradecê-lo imensamente pela oportunidade de aqui nos reunirmos em seu nome, para estudar e aprender com as lições propostas nesta noite. Queira ainda a tua misericórdia, Senhor, que nós possamos ter bom ânimo, alegria de viver, entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida. E, sobretudo, Senhor, dá-nos a coragem para que possamos honrá-la por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.